Shalom, povo de Deus, meu nome é Diego. Eu estou aqui agora para falar sobre o tempo. A Bíblia diz que para todo propósito há um tempo e juízo, tudo tem seu tempo determinado. Isso está no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. O que podemos perceber nessa passagem que há tempo certo, está escrito, há o tempo certo para todo propósito há o tempo certo. E nessa passagem fala sobre o tempo de plantar e o tempo de colher. E numa lavoura, se a gente for perceber, um agricultor ele tem um tempo certo para ele fazer aquela colheita. Ele pode até usar técnicas para poder apressar aquilo, mas existe o tempo certo para aquele item ser produzido e deve ser respeitado isso para que ele tenha uma qualidade. Então, um milho, para ele ter uma qualidade boa, ele tem o tempo certo para ele ser colhido. Não pode apressar tanto, e nem deveria ser, não pode ser depois também. Tem o tempo certo, nem antes nem depois, para que ele tenha a qualidade melhor possível. Vai existir aquele tempo determinado. E na nossa vida, como podemos aplicar esse ensinamento do tempo? Primeiro, que eu chego a entender, se eu for estudar a Bíblia, for analisar a minha vida e a vida em geral, eu vou perceber que Deus é soberano. Se eu entreguei minha vida a Deus, eu tenho que aceitar essa soberania dele. Eu tenho que aceitar que só Ele sabe o tempo certo para cada etapa da minha vida, cada propósito na minha vida. Ele sabe o tempo certo para acontecer. Pode até ser que eu pense que eu saiba, ou que eu já esteja querendo algo. Talvez eu já esteja querendo que um propósito aconteça na minha vida, mas Deus sabe que ainda não é a hora. E se for a hora, Ele vai fazer com que eu alcance esse propósito. Mas o tempo certo, quem sabe é só Deus. Ele sabe tudo, eu não sei. Ele é o Criador, eu sou uma criatura. Eu sou limitado e Ele não é. Então Ele sabe o tempo certo. Ainda que eu pense que eu saiba, não, quem sabe é só Ele. Então eu tenho que aceitar essa soberania. Eu tenho que aceitar que Deus é soberano e que se eu entreguei minha vida a Ele, Ele vai determinar o tempo para tudo. Um exemplo disso é a vida de Jó. Se você for olhar a vida de Jó, Jó chegou ao fundo do poço porque Deus permitiu, Deus quis que isso acontecesse. Jó perdeu filhos. A esposa dizia que ele tinha um bafo, que era insuportável. Está escrito na Bíblia isso. Nem a esposa estava aguentando ele, porque ele estava mal de saúde, a pele dele e tudo isso, ele estava mal de saúde. Ele já tinha perdido os filhos. A mulher já não estava mais suportando aquilo ali. A mulher falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Então Jó chegou ao fundo do poço. E ele passou um período daquela forma ali, sofrendo. E com certeza nesse período ele queria sair disso. Com certeza ele queria uma forma de sair dessa fase ruim. Mas ele passou por aquilo, ele teve que esperar o tempo certo. E no tempo certo, depois de Deus ter rebaixado ele, Deus novamente exaltou e deu tudo mais e além do que ele tinha. E Jó foi mais abençoado do que antes. Mas tudo foi de acordo com o tempo de Deus. Não foi de acordo com o tempo de Jó, foi de acordo com o tempo de Deus. Outro exemplo é a história de José, filho de Jacó. José ele chegou ao fundo do poço, e esse foi literalmente, ele realmente chegou ao fundo do poço, porque os irmãos dele jogaram ele numa cisterna, e ele foi vendido como escravo ao Egito, e ele passou por essa fase ruim, essa fase de perseguição dos irmãos, de rejeição, essa fase de ser vendido como escravo. Ele passou por tudo isso, ele também foi rebaixado, e ele teve que esperar, ele teve que ter paciência na tribulação. E então, só depois de um tempo, passando por tudo isso, ele também chegou a ser preso.
Então ele passou por muita tribulação. Depois de tudo isso é que Deus começou a prosperar ele, sendo que Deus já havia prometido isso antes. Antes dos irmãos jogarem ele na cisterna, Deus já tinha prometido que iria prosperar José. Mas teve um tempo entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa, existia um tempo determinado. E esse tempo não foi José que definiu, foi o próprio Deus que definiu, porque Ele é soberano. Para finalizar, eu deixo aqui uma passagem em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Para todo propósito há seu tempo e juízo. Tem uma música também que Davi Sassi canta, e nessa música, quando ele está ministrando, ele fala: toda promessa passa pelo teste do tempo. Deus está forjando o seu coração, Deus está preparando o seu caráter. Ele fala dessa forma. E isso tem todo o respaldo no livro de Eclesiastes. Deus é soberano, Ele sabe tudo e sabe o tempo certo para cada propósito na minha vida. Ainda que eu esteja com pressa, ainda que eu queira as coisas no meu tempo, não pode ser dessa forma. Você pode perceber, por exemplo, um pai ou uma mãe. Um pai ou uma mãe não pode fazer as vontades do filho no momento que o filho quer. E se os pais derem tudo que o filho quer e no momento que o filho quer, essa criança vai crescer mimada. Existe até criança, por exemplo, que ela estava pedindo ali, importunando para querer alguma coisa, uma balinha, qualquer coisa que seja. E ela fica pedindo aquele brinquedo, alguma coisa. E quando o pai demora a dar, e quando dá, o menino com raiva joga aquilo no chão. Então, não pode ser dessa forma. Deus faz as coisas no tempo dele e não de acordo com o nosso tempo. Porque eu sou uma criatura, eu sou limitado, o ser humano é limitado, ele não entende isso. Talvez se Deus me desse algo que eu queria tanto, que eu lutei para conquistar, por exemplo, um tão sonhado emprego, o emprego dos sonhos o sonho que a pessoa tem de emprego, e se Deus não permitiu que ela conquistasse, é porque existe algo, existe um motivo. Talvez eu não estava preparado para ter aquilo ainda, talvez ainda não. Se eu tivesse conquistado isso seria para mim prejuízo, isso iria me fazer mal de alguma forma e que eu não sei como funciona. Mas Deus, que vê tudo e sabe tudo, Ele entende que não foi a melhor hora, mas que um dia eu vou conquistar aquilo que Ele tem para mim. Shalom.